Passo a palavra agora a Antônia Machita. Perguntava a ela, fiz basicamente 2 indagações a ela hoje, em sabendo que ela é procedente de São Paulo, do trauma que deve ter sido essa viagem. E realmente foi um sacrifício fazer essa viagem, em função da tragédia que é o nosso sistema aéreo hoje. Perguntava a ela também, como gostaria de qualificá-la? Ela me respondeu com maior orgulho, como mãe. Parabéns por essa qualificação. Com a palavra, Antônia Machita. Por favor. Tá melhor? Viram como é importante a participação da plateia, com suas observações, com seu silêncio também, e também dos celulares? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou apresentar para vocês o meu livro. Eu quero pedir desculpa porque eu não tenho muito jeito com o público. Então, esse é o meu livro, tá, gente? A trajetória de uma mãe especial. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não escrevi um livro por falta de tempo, porque, pelo contrário, eu não tenho tempo. Eu escrevi um livro para mostrar para as pessoas como é a vida de uma família com uma criança deficiente. As pessoas às vezes encostam em mim quando eu ando com meu filho na rua e me fazem perguntas. O que mais me chateia é quando vem aquela senhorinha de cabelo branco, aí ela encosta em mim e fala assim: filha, ele tem problema? É uma senhora, o que eu vou falar para ela, né? Dá vontade de responder, quem tem problema é a senhora. O meu filho tem uma deficiência. Mas a gente responde com classe, assim mesmo, que é uma deficiência, e eu explico com maior orgulho e paciência como que é essa deficiência. Uma frase minha: eu diria que ter uma criança com deficiência é como nascer de novo, pois você passa a fazer parte de um novo mundo, um mundo onde somos minoria, onde só nós conhecemos, e mesmo entre nós poucos adotam a causa. Poucos fazem questão de lutar em busca do nosso lugar. A gente está falando da família moderna, né? Hoje em dia, o que acontece quando uma mãe vai para a maternidade para ter um bebê? A família vai até lá, leva presentes, todo mundo quer conhecer aquela nova criaturinha que chegou na família, não é verdade? E quando alguma coisa dá errado e a criança vem com alguma deficiência, ninguém vai à maternidade, ninguém dá parabéns, ninguém leva presente. Eu nem sei dizer se tem alguma coisa que ser comemorada, porque, na verdade, quem é mãe aqui, eu acho que uma grande parte sabe o que a gente anseia quando tem um bebê crescendo na barriga, né? A gente só quer ver um ser gordinho, fofinho, onde a gente possa dar muito carinho e dizer com orgulho: é meu filho, ele é muito lindo. Mas sabe quais foram as minhas primeiras palavras quando eu vi meu filho? No dia seguinte na UTI, eu falei: é esse daí que é meu filho? Eu quase perguntei para ela: você tem certeza? Porque ele era muito feio. 880 gramas, 28 semanas, com muitos aparelhos para garantir a sobrevivência. Então eu fiquei horrorizada com aquilo que eu estava vendo. De fato, eu entrei num novo mundo, um mundo que eu não sabia que existia. O tempo foi passando. No meu caso, eu não recebi nenhuma sentença, porque eles me falaram que provavelmente meu filho teria alguma sequela. Ele teve anoxia, hemorragia cerebral grau 4, que é a mais grave, hidrocefalia, meningite bacteriana. Para quem sabe o que é isso, é quase impossível não ter uma sequela. Mas eu saí da maternidade, eles me falaram que provavelmente na fase escolar a gente veria alguma coisa.
Fase escolar é muito tempo, né? Então eu saí tranquila da maternidade, achando que a nossa vida seria um mar de rosas. Que íamos dançar e brincar, que ouvir meu filho falar mamãe em pouquíssimo tempo, né? Então o tempo foi passando e um ano e pouco, meu filho nem sentava. Eu, como mãe de primeira viagem, eu imaginava que aquilo era normal, até por ele ser prematuro. Tive uma indicação de levá-lo para a AACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. E perguntei à pediatra se ele tinha alguma coisa, né? Então ela me respondeu que era para prevenção. E mais uma vez foi a Antônia, bonita, com o filho dela para a AACD, achando que a criança não tinha nada. Eu dizia para mim mesma, meu filho é normal e eu estou vindo aqui por vir. Até que uma hora eu tive que receber a sentença, né? Tinha que cair a ficha. E acho que isso foi por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, que aconteceu. Quando a gente ou recebe a notícia dada por alguém, ou no meu caso a gente se toca da real situação do filho, então a gente vive aquele luto. Bom, morreu aquela criança que a gente esperava. Saber que o seu filho nunca vai andar? Bom, provavelmente, né? Porque até então eu não tinha certeza. Então passou foi uma busca incessante com os fisioterapeutas. Eu procurava informações, perguntava se ele iria andar. E as respostas não foram positivas, né? Então eu tive que perceber que o meu filho não andaria e nem sentaria. Como no caso de muitas famílias, eu era muito jovem, tinha 18 anos, o pai dele 20 anos, acabamos nos separando. Então eu fiquei uma boa parte da nossa vida sozinha com ele. Foi uma fase também muito difícil para mim e para ele, que perguntava sobre o papai. Mesmo tendo uma paralisia cerebral, ele questionava o papai, ele queria o papai do lado. O tempo foi passando e enquanto eu estava sozinha com ele, eu não conseguia sair muito bem na rua, porque nós não somos famosos, mas que nos olham tanto a ponto da gente se perguntar assim, o que estão olhando. Eu não conseguia ir sequer ao parquinho, gente. Eu amava o meu filho como amo hoje, eu já o amava, mas eu não conseguia ir ao parquinho porque o olhar das crianças me incomodavam. Então eu acho que naquela época eu ainda não aceitava a deficiência do meu filho. Tive que abandonar o meu emprego de 7 anos no escritório de advocacia, larguei a minha faculdade de Direito ainda no primeiro ano, desisti dos meus sonhos porque eu tinha uma opção a fazer. O meu filho, a minha mãe cuidava dele para eu trabalhar, então ele ficava no carrinho com as mãozinhas esticadas. Já estava no 3º ano de tratamento na AACD e nenhuma melhora. Então eu falei, opa, peraí, 3 anos de AACD, com tanta experiência que essa instituição tem, e o meu filho não evolui, está acontecendo alguma coisa. Então, ou eu aceito o meu filho nesse estado, ou eu vou abandonar tudo para cuidar dele, fazer uma tentativa, né? Ele até então não falava e ele não fazia muita coisa, quase nada. Então eu larguei tudo e passei a fazer uma extensão do trabalho da CD na minha casa. É muito importante, sim, todo mundo tem falado na família, né? Na importância da família no tratamento da criança, no desenvolvimento da criança. E eu acho que se eu não tivesse largado o meu emprego, a minha faculdade, para me dedicar inteiramente ao meu filho, hoje ele não comeria pipoca sozinho. Hoje ele não falaria como um papagaio, que às vezes